Bom dia, pessoal. Então, esse é um webinar sobre Kaspersky Hands-on, né? Então, vamos passar aí falar sobre o ambiente. O ambiente Kaspersky, ok? Então, antes de falar especificamente sobre o ambiente, vamos... Um minuto só. Antes de falar especificamente sobre o ambiente, vamos falar um pouco sobre o site da Bravo e as soluções da Bravo. Então está aqui o site da Bravo, você tem acesso aqui às redes sociais, e tem aí nas soluções e produtos, nesse menu, você tem todas as soluções aqui da Bravo, ok? Opa! Bom, primeira solução que a gente vai abordar aqui, né, é o Kaspersky Security for Business, que é o CASB, né? A gente vai fazer o demo, e também tem uma solução que é o Kaspersky Security for Virtualization, onde a gente indica essa solução. Se você tem ambiente virtualizado, com máquinas virtuais, servidores ou desktop, onde a densidade de máquinas for muito grande, né? Tipo, mais de 20 servidores ou mais de 20 máquinas virtuais por host, essa opção passa a ser mais econômica que essa, para o seu ambiente virtualizado. Se não, essa solução vai atender tanto os ambientes físicos quanto os ambientes virtualizados, ok? Tá? Assistam lá o vídeo sobre KSV para saber mais. Quais outras soluções além de Kaspersky? Temos soluções de anti-spam da Barracuda, Web Filter SonicWall, Web Application Firewall Barracuda, Next Generation Firewall SonicWall, peraí um minuto só. Ops, perdão. Next Generation Firewall SonicWall, integrado com Wireless SonicWall e gerenciamento GMS. Aceleração de aplicações com Riverbed Steelhead e aceleração do storage para as filiais com SteelFusion, tá? Backup, Barracuda, físico, virtual e SaaS, Disaster Recovery Zerto, arquivamento de mensagens, Barracuda Message Archiver, e virtualização de servidores com VMware vSphere e Horizon. Ok? Bom, essas aqui são as soluções. Continuando o site da Bravo, vocês vão ver lá o blog com uma série de notícias interessantes que a gente publica a cada 2, 3 dias. Os vídeos, então, os webinars que a gente faz, a gente grava em vídeo, disponibiliza em YouTube, já tem um link aqui direto da página principal. Os próximos eventos, então está aqui esse que está rolando agora, e os PowerPoints, tá ok? Um minuto, por favor. Desculpa, pessoal, a interrupção. Continuando, vamos falar então agora sobre o objetivo e a agenda desse webinar. Então, o objetivo é fazer um demo das principais funções do Kaspersky Endpoint Security Advanced, tá? Depois a gente vai falar sobre as várias opções aqui de Kaspersky. Então, qual que é a agenda? A visão geral das soluções Kaspersky Endpoint Security. Então, a gente vai ver como preparar, instalar e configurar um ambiente. É uma visão geral, só com os pontos importantes, não é um tutorial, é só pontos importantes, tá? E o hands-on, então a gente vai passar pelas principais funções do Kaspersky Endpoint Security e deve ter um tempo lá para perguntas e respostas no final, tá? Eu vi aqui o Jonathan, que está perguntando... Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá. Então, Jonathan, o Jonathan está com problemas de áudio, tá? Só você não ouve. É o seu som. Pronto. Já mandei uma mensagem para ele lá. O Jonathan já está ouvindo aqui. Ok. Desculpa aí, pessoal. Bom, então a gente vai deixar um ponto para perguntas e respostas lá no final, tá? Se vocês quiserem fazer essas perguntas agora, eu olho as perguntas, se elas
forem fáceis solução, tiver contexto, eu já respondo, senão eu deixo para responder no final, tá? Então lá no final, se é muito dinâmico, passa muito rápido, se eu não respondi sua pergunta ao longo, faça de novo no final, que a gente vai ter um tempo no final para responder, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre as switches, né, de Kaspersky Endpoint Security, né? A primeira switch que a gente vai falar é a Select, que é a versão mais simples do Kaspersky Endpoint Security, né? Ela é a mais simples, mas ela já é bem rica, né? Então, essa solução tem um anti-malware multicamadas mais firewall para todos os seus endpoints, inclusive servidores, faz controle de aplicações, controles de dispositivos e controle de acesso web para todos os dispositivos aí, tá? Além disso, nos servidores tem uma solução específica para servidores, mais avançada, incluindo o Anticryptor. Falando rápido aqui, o que é o Anticryptor? O Anticryptor imagine a seguinte situação. Uma pessoa dentro da empresa recebeu um malware, quando ela clica no malware, o malware vai lá e tenta criptografar todos os documentos nos drives mapeados. Tá? Então, o que vai acontecer? O desktop vai criptografar o conteúdo dos documentos dentro dos servidores. Então, isso é um perigo, né? Então, a Kaspersky é a única empresa que tem um anticryptor, ou seja, ela impede que se tiver alguém de um desktop ou acesso remoto tentando criptografar por qualquer meio algum conteúdo dentro, ela bloqueia isso. Tá? Então, se você quiser colocar alguma tecnologia de criptografia, você tem que sentar na frente do servidor, instalar o software e criptografar. Aí vai. Agora, remoto ele não deixa. Tá? Então, isso ajuda muito contra o ransomware. Tá? Isso já está na versão Select. Além dessas proteções para desktops e servidores, eu tenho toda a proteção para mobile, incluindo a segurança mobile, o gerenciamento de devices mobiles. Então, aqui, se um telefone for roubado, eu consigo apagar o conteúdo dele, eu consigo localizar onde ele está, e eu consigo até tirar foto, que eles chamam de mugshot, tirar fotos da pessoa que está manipulando o telefone. Então a pessoa começa a manipular o telefone tira fotografias e manda para você. E aí você leva na polícia, olha, a última localização é essa, e está aqui a foto que ele tirou depois que foi roubado. Né? A polícia adora receber esse tipo de informação, ela corre atrás mesmo. Você pode até recuperar seu ativo, tá? Mas se você não quer se envolver com isso, pelo menos você pode mandar comandos para apagar remotamente o telefone. Tudo isso é MDM. E eu também tenho o Mobile Application Management, ou seja, você consegue controlar quais as aplicações podem ou não podem ser instaladas no telefone. Tudo isso faz parte do Select. Tá? A gente não vai abordar nesse POC a segurança para telefone. A gente vai restringir em servidores e desktops, mas a gente vai abordar todos esses assuntos aqui. Tá? Tem uma pergunta aqui do Wellington Paiva. Este recurso está disponível somente em licenças mais recentes, correto? Pois um cliente que tinha licenças em 2014, mesmo está lançando com a versão anticrypto no servidor, não funciona. Infelizmente, houve infecção recentemente. Na verdade, o Wellington, eu precisaria ter mais detalhes aí sobre o que aconteceu com você, qual é a licença mesmo. Mas se você tem uma versão Select e está renovando, você tem direito a baixar as últimas versões e você vai ter a opção do anticrypto, tá? Mas, como assim, você tem que abaixar a versão correta para servidor, tem que configurar ela, então tem uma série de detalhes aí. Mas se você comprou e está renovando, você tem o Kaspersky Endpoint Security for Business, você tem direito à última versão e tem direito a esse software para servidor com anticrypto e dá para criptografar sim, tá ok? Tá? Ok, tem aqui outras pessoas comentando que passaram pelo problema de ransomware. Ransomware é delicado. A gente tem eu vou até voltar aqui. A gente tem aqui nos vídeos, um vídeo que eu fiz especificamente sobre ransomware, tá? É um vídeo de 1 hora, que eu falo quais os métodos de infecção, enfim, quais as opções de infecção, como se proteger, quais as ferramentas que você pode ter, tá? Eu estou vendo aqui algumas pessoas falando que tem a versão 2014.
Só para focar, né? O objetivo desse webinar são as soluções corporativas, tá? Então, as soluções que a gente está abordando é o Kaspersky Independent Security for Business, tá? Não confundir com o Kaspersky para usuários domésticos que você compra na loja da Saraiva. A gente aqui vende só soluções para business, tá? Ok? Eu estou vendo aqui algumas pessoas dizendo aqui que eu entendi errado, né? Tudo bem. Depois, como é um caso bem específico e é bem pontual com você, depois você troca um e-mail comigo que a gente conversa um a um. Ficar respondendo muitos detalhes aí, talvez não seja o foco agora aqui, pode atrapalhar a apresentação, tá? Peço desculpas aí, Paulo, Vinícius, por não ter respondido aqui, tá ok? Bom, então continuando, tá? Vamos então entrar num ambiente para preparar, instalar e configurar o ambiente. Então, aqui algumas dicas, né? 4 pontos importantes do que você pode fazer, tá? 4 pontos importantes do que você pode fazer, do que você precisa, né? Então, primeiro, né? Precisa de... perdão, aqui, eu estou meio atrapalhado aqui com o ponteiro do mouse. Espera aí, Pointer Option, PEN, agora sim. Então, você precisa preparar um servidor ou um desktop Windows mesmo, ou seja, o server do Kaspersky, ele consegue rodar num desktop Windows mesmo. Para um ambiente de teste, isso é suficiente. Só precisa ter 4 GB e algum espaço em disco, né? Isso aqui varia muito conforme você está fazendo um teste ou não, se teu ambiente é grande ou pequeno e você quer guardar logs muito longos. Você quer guardar logs por uma semana, quer guardar logs por meses, enfim. Isso aqui varia muito, tá? Então eu coloquei 500 GB aí porque é meio comum 500 GB, você não vai ter problemas para teste. Mas se for uma empresa maior, é melhor pensar em um espaço maior para os logs, tá? Ok? Onde obter licenças, né? Bom, se você já tem as licenças comerciais, ok. Se você não tem ainda, você pode baixar um trial 30 dias, tá? O link está aqui, vai aparecer essa telinha aqui. Nessa telinha você preenche os dados e recebe lá 30 dias até 25 desktops avançado. Aqui é para o avançado, tá? O avançado cobre a maior parte dos produtos aí. Você pode até abaixar o total se você quiser, tá? Esse aqui é o link para o avançado que a gente está focando aqui. Muito bem. Baixou a licença? Baixa o último KSC, que é o Kaspersky Security Center, pegue a opção Full, que ela já vem completinha lá com clientes, um monte de coisas dentro do pacote, é mais fácil, tá? Então, tá aqui o link para fazer o download. E aí, é só executar o cara que você fez o download no servidor e no seu desktop. Eu vou explicar por que tem que executar 2 vezes, tá? Então, tá aqui. Quando você rodar aquele cara que você baixou, vai ficar essa cara aqui. Então, primeiro, instale o KSC Server no seu servidor Windows, tá? Então, você vai rodar aqui, ó, install Kaspersky Security Center. Ele vai fazer uma série de perguntas, tamanho, IP, nome, etc., usuário, credencial, um monte de coisa. Talvez a pergunta mais relevante aqui é, você quer usar o SQL Express embarcado que vem nele ou o seu SQL? Tem essa opção aqui, tá? Então, para a maior parte dos clientes, até um número de algumas centenas de usuários, o SQL Express atende. Quando a gente começa a pensar em chegar perto de milhar ou vários milhares, é bom ter um servidor SQL dedicado. O SQL Express não vai suportar porque ele tem um limite de tamanho aí para os registros, tá? Então é mais pela limitação do SQL Express, ambientes grandes, você tem que ter o seu SQL, que pode estar junto da máquina ou um servidor dedicado também. Aí a gente vai entrar em arquitetura, que não é o foco aqui, tá? Muito bem. Instalou no servidor? Minha recomendação, instale o console de administração no seu desktop, para evitar acessar o console do servidor. Então você pega esse mesmo cara aqui e roda aqui, ó, Install Only Kaspersky Security Center Administration Console, no seu desktop. Então você vai ficar com o software rodando no servidor, e não vai ficar muita gente pendurada, rodando mais coisas lá, só fica lá o server paradão, ninguém fica entrando no servidor, tá? Mais seguro, mais tranquilo, menos impacto, tá? E aí você conecta o servidor através do seu próprio desktop rodando o front-end aqui, que se conecta aqui no servidor, tá ok? Tá? Muito bem. Um ponto importante que muitas vezes o pessoal esquece, é importante instalar os plugins de gerenciamento. O que são os plugins de gerenciamento? Tá aqui, ó.
Install Management Plugins. Para cada versão de Kaspersky e para cada sistema operacional, existe um conjunto de softwares que roda no desktop e em cada um desses endpoints, e existe os plugins que você vai instalar no seu console de gerenciamento para que o seu console de gerenciamento entenda cada um daqueles softwares. Então, vamos lá. Se na tua empresa você está instalando lá o Mac e Linux e o Windows, você tem que instalar o plugin de Mac, tem que instalar o plugin de Windows e tem que instalar o plugin de Linux, para você poder gerenciar as tarefas para rodar em cada um desses ambientes, tá ok? Tá? Eu vou mostrar como que roda um plugin aqui rapidamente, tá? Já, ok? Muito bem. Uma vez que você instalou no desktop, você vai rodar lá a aplicação no desktop e vai aparecer lá qual é o servidor e qual é a conexão que você vai fazer entre o desktop e o servidor. Clicou em aqui em OK, vai aparecer uma tela como essa aqui, tá? Isso no seu desktop. Ah, eu não quero rodar no desktop, quero rodar direto do servidor. Então, basta entrar no servidor, vai ter lá o ícone direto. Quando você instala o server, ele já instala o console no servidor. Então, o console no servidor já vai junto, é automático, tá? O console no desktop é opcional. Então, essa é a tela aqui do Kaspersky, ok? Do Kaspersky Security Center, que você vai gerenciar seu ambiente, tá? A gente vai ver uma tela ao vivo já aqui, tá? Muito bem. Depois que eu instalei, a gente precisa primeiro configurar. Então, a primeira coisa é, assim que você instalar e executar a primeira vez, ele vai executar automaticamente o tal do Quick Start Wizard, que é um wizard que ele faz perguntas como coloque as licenças, permite ou não a conexão com a KSN. Um ponto interessante, alguns clientes têm uma política de segurança que não permite que o servidor se conecte à nuvem. Tá? A gente vê isso em alguns órgãos de governo. Tá? Para isso, eu posso ter uma KSN privada. Tá? Então, aqui, se você não puder se conectar na nuvem, tem várias desvantagens em não se conectar na nuvem. Mas se a política da tua empresa não permite, você tem a opção de escolher, não quero conectar na nuvem, que a maior parte das funcionalidades vão funcionar normalmente, com uma série de desvantagens. Então, é sempre bom se conectar na nuvem, porque tem muita coisa que roda lá e aumenta a eficiência da ferramenta, ok? Muito bem. Aí configura lá um servidor, um endereço de servidor e um endereço de e-mail para envio de alertas, né? Então, começa a ter problema de licença, tal, não sei o que, você mandar um alerta lá para os administradores, né? Se tua empresa tem algum tipo de proxy para acesso à internet, você configura o proxy, tá? E aí, próxima pergunta que ele faz é iniciar o pool para descobrir o dispositivo de rede. Então, você coloca lá, ó, a minha rede vai do IP tal ou IP tal, ou então a minha rede é rede tal com máscara tal, aperta, ele já começa a fazer um scan para identificar, né, esses dispositivos. E a última opção é, nesses dispositivos descobertos, você quer que eu já instale automático, sim ou não? A maior parte dos clientes que a gente instala, a gente opta pelo não. Por quê? Porque sempre tem os reboots, tem que avisar o pessoal, tal. Agora, se for um ambiente de teste, você quer ver só funcionando, coloca assim, que ele já sai instalando tudo automático, instala todo o ambiente inteiro, tudo automático, tá? Ok? Isso aqui, o objetivo não é ser um tutorial, é apenas mostrar os principais pontos, tá? Então, vamos lá, um Kaspersky instalado e configurado, vamos então ao hands-on. Então, nesse ponto aqui, eu vou entrar e mostrar meu ambiente para vocês aqui. Então, estou entrando aqui no meu desktop. O que eu tenho aqui? Muito bem. Eu já baixei aqui, ó, o pacote que eu falei para vocês, tá? Quando eu executei o pacote, vou executar aqui, tá? Como eu tenho um antivírus na máquina, ele... Opa, foi rapidinho, tá? Então, ele está mostrando aqui o pacote, né, que eu restaurei. Então, para instalar, eu clico aqui, ele instala no servidor, e para instalar no desktop que está aqui. E se eu quiser instalar os plugins, eu instalo aqui. Eu vou instalar um plugin para mostrar para vocês como é que é, tá? Só para exemplificar. Então, cliquei aqui, tá? Ele mostra todos os plugins, inclusive plugins de versões antigas. Então, imagine a seguinte situação. Você está instalando o Kaspersky e descobriu lá que tem alguns, que você tem algumas versões de Kaspersky antigas, como versões de Linux 8 e assim por diante. Então, para algumas versões antigas, não todas, eu posso instalar plugins específicos, tá? Que plugin que eu vou instalar aqui? Eu vou instalar o plugin para o Windows Server 10. Então, eu seleciono aqui esse, dou um install, ele simplesmente instala, pronto, instalou o plugin, tá? Então, para cada um deles, uns demoram mais, outros demoram menos, mas é isso aí, ok? Tá? Então,
tá aí como rodar o plugin. Voltando então no meu ambiente de laboratório, tá? Então isso aqui já está visto, vou colocar para cá, tá? Eu abaixei algumas aplicações aqui, um Chrome novo e um Flash velho, tá? E um Firefox velho, que eu vou mostrar para vocês algumas atualizações de software aí, como a gente faz a distribuição de software e atualização de software aí, tá? Isso aqui não interessa. E eu tenho aqui meu ambiente. Como é que é o meu ambiente? Eu instalei aqui, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um servidor Dell com 16 GB de RAM aqui, tá? O que eu fiz? Eu instalei o servidor com 8 GB de RAM, só para ficar um pouco mais rápido, tá? 4 é suficiente. E eu instalei aqui 2 desktops, né? Windows, acho que é Windows 10, né? Com 2 GB de RAM cada um deles, tá? Então esse aqui é o meu laboratório, tudo isso está rodando no servidor com 16 GB de RAM. Note que se você instalar o servidor com 4 GB de RAM, a memória total do servidor cai de 12 para 8. Então assim, com 8 GB de RAM, dá para você fazer esse teste aqui. Então um desktop com 8 GB de RAM, baixa lá o VMware Free, instala, né? Pode ter o SX mesmo, que quase não usa memória nenhuma, e aí você fica com praticamente os 8 GB de RAM para você instalar o servidor e os desktops. Talvez você tenha que fazer os desktops com 1.5, né? Para caber dentro dos 8, enfim. Está aqui o ambiente, tá? Muito bem. Vou me diminuir, vou fechar aqui. E eu vou mostrar aqui os 3 carinhas. Então, vou abrir primeiro o servidor aqui. Abri o primeiro servidor. Vou abrir o segundo servidor aqui. Um minuto. Ali, segundo servidor, não. Primeiro desktop, está aqui. E aí, vou abrir o segundo desktop. Tá? Ok? Muito bem. Então, vou minimizar tudo aqui. Tem que fazer uma... E eles estão os 3 aqui. O servidor, o primeiro desktop, o segundo desktop. O servidor, praticamente a gente não vai entrar, a gente só vai acessar ele indiretamente, mas como eu disse, só para exemplificar, você pode daqui startar o console de dentro do servidor. Ele se conecta no próprio servidor e eu acesso aqui os recursos. Tá? A outra opção, eu vou minimizar o servidor aqui, tá? A outra opção é eu do meu desktop, eu tenho a aplicação aqui, clico, ele se conecta no próprio servidor, está se conectando no servidor, está aqui, tá? Então, você consegue gerenciar entrando no servidor e acessando o console, ou rodando o console diretamente aqui do desktop, aqui como eu mostrei aqui. Ok? Tá? Tem uma pergunta aqui do Wellington. A versão web permite gerenciamento remoto? Sim, web console. Sim, Wellington, existe uma terceira versão de console, que chama web console. O objetivo do web console é ser mais gerencial. Então é mais ver os relatórios, ter uma visão geral, ele não entra tanto no detalhe. Para você entrar no detalhe de criar uma política, configurar, ajustar, você não vai conseguir pelo web console. Você vai precisar de ter o console instalado, o console client mesmo, instalado no seu desktop, ou usar o console client lá no servidor, tá? Espero ter respondido sua pergunta, tá? Bom, tem algumas outras perguntas aqui, mas elas são longas. Eu vou depois deixar para o final, viu, Márcio? Tá? Sua pergunta é um pouco longa, senão eu vou perder algum tempo aqui. Bom, então está explicado o ambiente. Eu tenho aqui, de novo, o servidor e 2 desktops, tá? E eu estou acessando o console pelo próprio meu desktop, tá? Vamos dar uma olhada, então, em cada um desses desktops aqui. Esse primeiro desktop aqui, o que eu instalei aqui? Eu instalei um Firefox velho, tá? E eu instalei já o Flash velho, tá? Nesse cara aqui, tá? Google Chrome não tem ninguém, tá? Vamos dar uma olhada aqui se tem? Então, primeiro aqui, ó. Esse cara tem Google Chrome? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Programas e recursos. Nesse desktop não tem Google Chrome aqui, tá? Vamos pegar o outro desktop. Tem que coordenar aqui, pessoal. Vamos entrar aqui, ver se tem alguma coisa instalada em termos de Google Chrome.
Não tem aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai fazer uma distribuição remota de software Google Chrome e vocês vão ver o Google Chrome aparecer nos dois desktops, tá? Faz parte da nossa demonstração lá, num dos últimos pontos, tá? Muito bem. Então agora vamos voltar para a apresentação, né? E a gente vai mostrar a interface, então. Então a gente vai mostrar primeiro as políticas, depois as tarefas, depois os endpoints e depois alguns itens, como seleções de computadores, estatísticas e relatórios aqui. Tem uma pergunta aqui do Diego Farias que eu acho que é relevante, que ele tem um KSC em uma versão mais antiga. Baixando a nova, ele vai reconhecer que já tem instalando e pegar as configurações, eu vou precisar configurar a parte. Diego, isso é complexo, tá? Você vai ter que fazer o upgrade do seu KSC e a partir do KSC, ele vai reconhecer tudo, tá? No seu KSC, tá? Agora, se tuas versões de desktop forem muito antigas, o KSC novo não vai conseguir reconhecer os softwares antigos, por causa dos plugins. Então, por exemplo, se você tem versão 6 de endpoint, não vai funcionar. Então, às vezes, tem que fazer coordenada, ou seja, eu faço o upgrade de uma versão do KSC e desse KSC lá, por exemplo, você está com a KSC 8, vai para 9, aí da 9 atualiza os desktops para uma versão mais nova, aí vai lá e atualiza o servidor de novo de 9 para 10, aí vai lá e instala usa de novo. Parece mais demorado, mas se você quer sempre fazer centralizado, você vai ter que fazer escadinha, né? Passar da 8 para 9, atualizar os desktops das 9 para 10. Dá para fazer tudo sentado da cadeira, né? Sem ter que levantar para atuar em desktops, mas tem que fazer escadinha. Espero ter respondido sua pergunta, tá? Para entrar em mais detalhes, manda um e-mail para mim que eu te ajudo, tá ok? Vamos continuar aqui, então. Continuando, então. Então, primeiro a gente vai falar, né, da interface e eu vou falar, então, dos controles, de políticas em relação ao controle. Então, vamos entrar aqui no KSC, tá? Então, tá aqui o meu KSC. Vocês notem aqui que o meu KSC consegue gerenciar vários servidores. Lógico, nós somos uma revenda, então a gente tem ambiente de produção, ambiente de teste, aqui um ambiente de um cliente, tá? Então, de um único console eu consigo gerenciar vários clientes. Talvez não seja o foco de vocês, mas para mim ajuda muito, tá? Muito bem, então vamos entrar nesse cara aqui, que é o 10618, que é o nosso laboratório. Eu vou expandir aqui e tem uma árvore aqui. A primeira coisa importante anotar é a estrutura. Debaixo aqui do Manage Devices, eu posso criar a estrutura de diretórios que eu quiser. Eu criei uma estrutura aqui chamada Lab, e desktops criptografados e servers. Eu podia reproduzir isso aqui como São Paulo, Rio, Belo Horizonte e colocar os tipos de desktops aqui. Essa é a hierarquia mais comum, separar em localidades e dentro das localidades colocar os diferentes tipos de dispositivos, tá? Não vou explicar aqui por que isso é bom, tá? Mas é o que é o mais comum aí, tá ok? Se vocês tiverem já Kaspersky, quiserem a nossa consultoria para fazer upgrade ou para fazer uma nova implementação, por exemplo, eu tenho servidores em diversas cidades, é muito complicado gerenciar, dá para centralizar tudo num servidor só? Dá. Quem tem múltiplas localidades com muitos servidores, dá problema. O ideal mesmo, múltiplos servidores só é bom quando você tem múltiplos países, tá? Línguas diferentes, aí vale a pena você ter um servidor por país. Múltiplos servidores, porque você tem múltiplas cidades, não é uma solução boa, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque entre em contato com a gente, fale com o nosso comercial que a gente pode fazer uma visita para falar sobre serviços Kaspersky para a gente fazer upgrade e fazer readequação dos seus ambientes, ok? Tem uma pergunta aqui do Jonathan. Pergunta, para atualizar o KSC, conseguimos fazer pelo pacote full demonstrado ou a atualização é diferente? Não, Jonathan, você baixa o pacote full e roda lá, né? Mas não é um next finish, tem que pensar bastante, porque se você atualiza, como eu já falei, se você atualiza o cliente, os servidores, teus clientes forem muito antigos, você perde gerência desses clientes. Então, tem que ser bem pensado aí, mas respondendo a tua pergunta, sim, baixa lá o Flu, que lá dentro do Flu ele tem a opção de atualizar, tá ok? É sempre bom fazer um backup, tá? Então você consegue fazer um backup
do seu servidor de administração, tá ok? Tá? Então, tem como... Ele já faz o backup automaticamente todo dia às 2 da manhã, se estiver bem configurado, tá? Então, localiza onde está sendo esse backup, guarda esses arquivos, e aí depois você faz o upgrade aí para não ter problema, tá bom, Jonathan? É isso aí. Então, tá aqui uma hierarquia, tá? Então, a gente vai começar primeiro falando das políticas, tá? Eu tenho algumas políticas aqui, então eu já vou entrar aqui dentro de um desktop aqui, para olhar aqui uma determinada política. Eu vou pegar essa política aqui. Eu posso ter política em cada ponto da árvore aqui, enfim. Tem muitos detalhes que a gente não vai abordar nessa demonstração, tá? Então, eu entrei numa política aqui e a gente vai mostrar aqui o lado de controle, tá? Então, eu vou mostrar aqui a parte de controle. O que eu posso controlar, tá? Eu posso controlar quais aplicativos podem ou não podem ser iniciados no desktop. Isso é muito bom, a gente não vai abordar nessa apresentação, mas isso é muito bom. Por exemplo, quando você tem um departamento financeiro, que você é obrigado a dar direitos administrativos para o departamento financeiro. Por que você é obrigado a dar direitos administrativos? Porque a gente está num país chamado Brasil, que as leis mudam toda hora, e o pessoal do administrativo tem que ficar atualizando o software lá de impostos, notas fiscais, e enfim, todo o relacionamento com o governo, tá? Bancos também, enfim. E aí, para isso, geralmente o pessoal, não é o ideal, mas o pessoal acaba dando direito administrativo para o pessoal do financeiro, porque toda hora está atualizando, enfim, né? Acontece. Então, o que você pode fazer com o Kaspersky? Você pode criar uma camada a mais, né, de controle de que aplicativos você vai deixar e não vai deixar. Então, você deixa ele atualizar os softwares que ele já tem, mas não deixa ele instalar, por exemplo, não deixa instalar, por exemplo, softwares fora de uma lista pré-determinada. Então, ó, essa é a lista de softwares que eu posso instalar e atualizar. Fora isso, eu não deixo. Né? Então, ele dá uma granularimetria melhor que o Active Directory não dá. Porque o Active Directory ou é administrador ou não pode instalar nada. Né? Atualizar software, para atualizar software tem que ser administrador. Então, o Kaspersky aqui pode ajudar dando um controle melhor aí nessas estações. Tá? O controle de privilégio, que a gente também não vai abordar nesse demo, ele mostra quais os softwares, por exemplo, eu tenho um software lá, eu vou deixar executar, mas eu não vou deixar ele gravar nada na rede. Tá? Então eu posso ter um controle do que o software pode fazer em paralelo, em apoio ao AD. Tá? Ah, dá para fazer isso no AD. Ok, mas se você achar que é melhor fazer aqui, tem. A gente não vai abordar esses pontos. Tá? Análise de vulnerabilidade, aqui tem uma, tá? Mas tem uma outra análise de vulnerabilidade mais completa em outro ponto que depois eu mostro. Tá? Então vamos então direto aqui para a parte que é mais interessante aqui, né? Que é o controle de devices e o controle de web, que a gente vai abordar nessa demonstração. Primeiro, o controle de device. Então se habilita aqui, né? Controle de device, eu posso controlar todos esses tipos de device. Vamos focar em pendrive, removable drive. Então quando eu clico em removable drive, eu posso fazer uma política, tá? Que é assim, ó. Aqui está aparecendo objetos do AD no formato num formato diferente. Por que está aparecendo isso aqui? Porque eu não estou conectado ao AD do laboratório. Tá? Então, o objeto que aparece aqui é do AD do laboratório. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem um grupo chamado read, aqui tem um grupo chamado read and write, e aqui um grupo chamado no access. Tá? Então, são os 3 grupos. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu criei um grupo aqui chamado read, que só tem direito de leitura, um grupo chamado read and write, que pode ler e escrever pendrive, e um grupo que não pode fazer nada. Então, aqui, por exemplo, os funcionários normais, eles podem ler qualquer tipo de pendrive na máquina. Tá? Então, eu coloco lá no grupo as listas dos departamentos, debaixo dos departamentos estão lá todos os funcionários que podem ler pendrive. Aqui, diretoria, e talvez um comercial que pode ler e escrever pendrive. E aqui, os estagiários, que não pode fazer nada com pendrive. Tá? Então, eu tenho 3 grupos aqui, eu posso criar, em auxílio com AD, uma política para controlar pelo usuário. Então, o cara logou na máquina, é um diretor, ele pode gravar pendrive. Aí o outro estagiário logou na mesma máquina, não pode. Tá? Tudo bem, então aqui é uma demonstração do que dá para fazer. Ah, mas tem lá um pendrive, que é um pendrive corporativo, que todo mundo pode ler e gravar. Beleza, então é um pendrive de confiança. Tá? Então como é que eu cadastro ele? Eu venho aqui, dou um adicionar, peço para procurar, falo assim, ó, varra a minha rede e descubra todos os devices que foram conectados
em todos os meus desktops. Vai ser uma lista enorme aqui. Como aqui é um laboratório, apareceu pouco, localizou lá um Crucial Edge, tem aqui o número de série dele. Então, se eu colocar aqui, OK, e falar aqui, ó, pendrive corporativo do DEP financeiro, tá? Coloquei aqui, dou um OK aqui, ele já colocou aqui como uma lista de devices confiáveis, aonde qualquer um pode ler ou gravar, ou ler, mesmo estagiário, nesse pendrive aqui, tá? Então, eu tenho uma política que eu consigo fazer controle por tipos e por grupos do AD, e ainda assim permitir pendrives específicos controlados pelo próprio número de série. E eu consigo fazer isso com diversos tipos de dispositivos. E tem até outras configurações aqui, por exemplo, rede Wi-Fi. Eu posso dizer que tipo de rede Wi-Fi está autorizado a conectar ou não está autorizado a não conectar. Tá? Então, por exemplo, a empresa lá tem um acordo com rede Wi-Fi e tal, só pode conectar nessas redes Wi-Fi. Então, eu não vou deixar conectar em rede Wi-Fi fora. Aqueles notebooks, não vou deixar conectar numa rede Wi-Fi estranha, a não ser essas aqui. Então, é uma maneira de eu aumentar a segurança. Tá? Tudo isso aqui é opcional, você pode configurar ou não. Tá? Muito bem. Está visto aqui a parte deixa eu achar aqui, está visto aqui a parte de controle de devices, vamos à parte de controle web. Ah, eu posso fazer controle web também via Kaspersky? Pode. Ah, mas eu já tenho controle web via o meu firewall, ou via o meu web filter. Muito bem, mas você pode criar uma política para quando o seu notebook estiver fora, eu crio uma política para que o web filter esteja ativo. Então, eu vou mostrar aqui múltiplas políticas. Então, eu tenho aqui duas políticas, tá? Então, olha só, dentro desse desktop, eu tenho alguns desktops. E eu tenho duas políticas, uma chamada ativa e outra chamada out of office. Então, esse desktop, ele vai receber as duas políticas. Quando ele estiver dentro do escritório, ele vai estar com essa política ativa. E aí, essa política ativa, eu vou lá e eu desabilito o web control. Não preciso ter o web control para a política dentro do escritório. Tá? E na política out of office, eu vou lá no web control e habilito o web control. Então, quando o desktop estiver fora, então está lá o seu diretor, está usando dentro da empresa. Quando ele acessa um site de pornografia, por exemplo, vai aparecer uma mensagem lá do seu Sonic Wall dizendo assim, ó, você não pode acessar site de fotografia. Quando ele estiver fora do escritório, ele não vai ter mais esse recurso. Aí o diretor chega na casa dele e dá um notebook para o filho dele. Aí o filho dele vai acessar site de pornografia lá, né? Aí quando o filho dele acessar site de pornografia, o que vai acontecer? Vai estar essa política de web control rolando, porque vai estar out of office. E aí no out of office eu posso vir aqui, ó, e bloquear obscenidade, posso bloquear conteúdo adulto, posso bloquear o poker online, etc, etc. Para certos grupos ou não, ou para todo mundo, tá? Você pode fazer para todo mundo. Pronto. Criei uma política nova. Então, agora, esses determinados sites aqui, redes sociais, tal, quando eu estiver fora do escritório, não vão poder ser acessados, tá? É muito fácil, tá? Tá aqui o web control, ok? Maravilha. Então, a gente já viu agora as principais políticas, né? Vamos ver agora as políticas de criptografia, tá? Como é que eu faço para criptografar com Kaspersky? É muito simples. Dentro da política, eu tenho as opções de criptografia aqui. Eu tenho criptografia de discos inteiros, eu tenho criptografia de pastas e arquivos, e eu tenho criptografia de dispositivos remotos, tá? A gente vai abordar aqui nesse demo criptografia de discos inteiros, tá? Então, a primeira coisa que eu faço lá na criptografia de discos inteiros é, muito bem, qual é a tecnologia que eu quero usar de criptografia dentro da minha empresa? Eu quero usar o BitLocker ou quero usar a criptografia da Kaspersky? Criptografia da Kaspersky, para aqui eu vou mostrar ela, tá? E aí, qual é a criptografia que eu vou fazer? Eu vou falar assim, bom, muito bem, dentro dessa pasta aqui, eu não vou mexer nisso, mas dentro da pasta desktops criptografados, tem lá uma outra política. Aí eu vou entrar aqui nessa política, vou entrar em criptografia de discos, e aí eu vou especificar, use criptografia Kaspersky. E o modo é, quando colocar um equipamento aqui, criptografa todos os devices. Acabou. Já publiquei
já coloquei a tarefa. O que ele vai fazer? Ele vai localizar os desktops que estão dentro dessa tarefa. Tem um aqui, tá? E aí ele vai dar um enforcement, ou seja, o que eu defini na política aqui, ele vai distribuir para os desktops. Vamos dar uma olhada nos desktops? Eu vou entrar aqui no mesmo nível de criptografado, tem um desktop, aquele Landesk 2 que estava lá. Beleza. Então, aqui tá, não tem uma política de criptografia estabelecida ainda, ele já vai dar um enforcement já, mas aqui daqui a pouco aparece que ele vai começar a criptografar o desktop. Talvez tenha que dar um reboot, enfim, tá? Mas é simples assim. Fiz uma política, habilitei criptografia, arrastei o desktop para dentro daquela pasta, dá um boot, aquele desktop começa a criptografar dentro de alguns minutos, ok? É isso, simples assim, tá? Muito bem. Visto a criptografia para hard drives, a gente não vai ver as outras criptografias nesse demo, mas tem a opção disponível lá, tá? E agora a gente vai para as políticas de proteção. Então a gente viu as políticas de controle, viu as políticas de criptografia e agora a gente vai para as políticas de proteção. Então eu vou entrar aqui nos desktops, tá? Vou entrar aqui em policies e vou pegar minha política, não out of office, vou pegar a política interna do meu escritório. Vamos lá. Então a política dentro do meu, tenho aqui as políticas de proteção, que estão aqui, ó. Ok? Vamos lá. Primeiro para a política geral. Então, o que a gente vai abordar aqui na política geral? Opa! Política geral, exclusão de arquivo. Então, a coisa mais importante da parte geral é a exclusão de arquivo. Então, dentro aqui, ó, eu tenho a lista de exclusions, né, zonas, etc. Então, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, eu não vou fazer, por exemplo, ficar rolando antivírus dentro do servidor Exchange, dentro da pasta OAB. Tem muita informação lá, mas nunca vai ter vírus, porque ali só tem arquivo de dados, é banco de dados. Então não faz sentido eu ficar escaneando aquele diretório dentro daquele servidor. E assim por diante. A maior parte dessas exclusões, tá? Elas já são incorporadas por default. Quando você instala, ele fala assim, ó, você quer colocar exclusões padrão para ambientes Microsoft, então ele já coloca tudo, de várias versões, inclusive softwares antigos, tá? Ele já coloca aqui, tá? Então ele já tem uma exclusão padrão. Se você tiver um software desenvolvido dentro da sua empresa, imagina lá que você tem um software ABC que roda numa pasta chamada ABC. Então, o que é bom? Eu falo assim, ó, vou incluir. Então, eu vou falar assim, ó, software ABC. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, peraí, aqui, arquivo. Então, eu vou selecionar qual arquivo. Então, ó, no meu Drive C, pasta ABC, software abc.exe, tá? Ok? Eu vou incluir aqui, né? Então, abc.exe. Então, pronto. Já coloquei aqui. Opa, peraí. Então, aqui, qualquer tipo de proteção para esse executável não vai ser implementada. Por que eu faço isso? Às vezes, quando você implementa Kaspersky, alguns softwares ficam lentos. Por que o software fica lento? Geralmente é um software de desenvolvimento interno, ou é uma software house muito específica que trabalha só para você, ou um software que só para meia dúzia de clientes aqui no Brasil, né? Quando a gente trabalha com softwares de domínio público, como o SAP, Microsiga, aí não tem problema. Agora, quando é um software de desenvolvimento mais específico, pode ser que tenha problema de lentidão. Por que acontece isso? Então, eu vou abrir um parênteses aí para explicar isso, tá? A Kaspersky, ela enxerga todos os softwares conhecidos do mundo como whitelist. O que é isso? Então vamos lá. A Kaspersky fez uma pesquisa e falou assim, Microsoft, eu quero que você me mande executáveis de WinWord, por exemplo, de todos os idiomas, com todas as versões, com todas as opções de patch. Aí a Microsoft mandou lá. Com todas essas variações, são mais ou menos uns 20 mil arquivos. Só de WinWes. Cada versão de Windows, WinWord, em cada língua, com cada patch, cada versão, cada plugin dá 20, 30 mil arquivos. Cada um desses arquivos está cadastrado lá na Kaspersky. Quando alguém executa algum WinWord de qualquer língua, com qualquer versão, com qualquer nível de patch, vai rolar um hash aqui. E o hash deu aqui, o hash deu 1, 2, 3, AB. Aí a Kaspersky vai localizar o mesmo software e vai rodar, qual que é o hash do Windows em português versão tal?
com patch tal. Ah, é 123AB. Ah, bateu o hash, bateu o hash. Pô, então esse arquivo não foi alterado, não teve nenhum bit alterado. Então, provavelmente ele não tem vírus. Então, eu vou fazer um scan bem rápido nele, só para ter ver se tem alguma coisa. Tá? Agora, este software que é desenvolvido pela essa software house específica, não tem lá, não está no whitelist da Kaspersky. Tá? Então, o que a Kaspersky faz? Ela fala, opa, pode ser que esse cara eu nunca vi. Quem será que fez esse cara? A Kaspersky não sabe que foi o seu desenvolvedor de confiança que fez. Então, ela não sabe se o seu desenvolvedor de confiança tem uma política de antivírus e pode entrar vírus por esse cara. Né? A Kaspersky confia que a Microsoft tem políticas de segurança e não vai distribuir vírus pelo WinWord, mas ela não pode garantir que pelo software ABC vai vir vírus ou não. Então, o que a Kaspersky faz? Ela analisa profundamente toda vez que esse software é executado. Então, cabe a você, se você confia na empresa ABC, se você sabe que eles têm políticas de segurança restritas, quando você recebe o software, você analisa o software, e aí você analisa o software para ver se não tem vírus. Aí você instala esse software na máquina, então você pode fazer isso que eu estou fazendo aqui, colocar uma exclusão, dar o OK, então a partir de agora, a sua proteção não vai mais escanear profundamente esse software. Tá? Não façam isso com software que vocês não confiam, porque aí você está abrindo a porta para um hacker entrar justamente pelo software que você não confia. Então isso serve só para finalizar, para aumentar a performance de softwares específicos, tá? Que você tem que confiar, tá ok? É isso aí, pessoal. Então, falamos então de exclusão de arquivos. Vamos falar agora, né, da proteção de arquivos, que talvez seja a proteção mais clássica, que é proteção de arquivos. Né, eu ligo e desligo aqui, eu tenho os níveis de recomendação já prontos, baixo, médio e alto. Tá? O que eu costumo fazer? Nas políticas out of office, eu deixo em alto. Dentro do escritório, se eu tenho lá File, se eu tenho IPS, se eu tenho meu web filter, eu posso até deixar baixo, tá? Para ter mais performance. Tá? Agora, quando esse desktop sai na rua, eu mudo para alto. Tá? Se você falar assim, não, eu não quero, eu quero ter mais opções, então ainda tem a opção de vir aqui e controlar. Por exemplo, uma dica para aumentar a performance é, quando você instalar o Kaspersky, se você já tem o Kaspersky nos seus servidores, não precisa mais ficar varrendo os arquivos que você do desktop acessa no servidor, porque no servidor já tem um antivírus. Então já está sendo escaneado lá, não precisa escanear aqui de novo. Então uma dica é desligar isso aqui. Tá? Outra dica é nunca escanear todos os arquivos, não tem necessidade. Escaneie por formato e por extensão. É melhor formato, porque alguém pode trocar um EXE por TXT, então é melhor pelo formato. Tá? Performance, eu tenho aqui os vários níveis de heurística e outras configurações aqui que eu não vou entrar. Mas tem Smart Mode, tecnologias que sempre estão focadas em aumentar a performance aí do seu antivírus. Sobre performance, eu vou dar uma dica. Uma das coisas que o antivírus faz qual é o método de scan. Então, eu acabei de instalar a máquina, instalei um antivírus naquele desktop. Você vai notar que ele vai ficar um pouco lento e ele vai melhorar um pouco. Então, para evitar isso, dá um quick scan ou dá um full scan naquele desktop que ele rapidamente vai funcionar melhor. Por quê? Por causa justamente disso aqui. Se ele já varreu uma vez o arquivo no desktop, ele não vai, se você rodar de novo o mesmo software, ele não vai rodar tão profundamente das outras vezes. Isso aqui é o tal do Smart Mode da Kaspersky aqui, ok? Então, só para quem tem dúvida, esse webinar está todo gravado, vai estar disponível lá para vocês, tanto a apresentação PowerPoint como o webinar gravado, ok? Tá? Aliás, a apresentação PowerPoint não faz sentido, né? Então, só o webinar gravado, ok? Bom, então vimos aqui os principais de proteção de arquivo. Vamos ver agora a proteção web, exclusão de sites. Por que isso é importante? Então, eu vou pular aqui para proteção web. Vocês vão ver que são itens bem parecidos. O que é a coisa diferente? Quais os sites que eu confio, tá? Pessoal, cuidado na hora de colocar aí. Eu vou dar um exemplo para você. Quem foi lá e colocou estrela.caixa.com.br/estrela, tá? Ok? Opa, vou deixar assim mesmo, tá? Às vezes pode correr o risco, porque a Caixa, acreditem, né? A Caixa Econômica Federal no passado já teve vírus implementado no servidor web deles.
tá? Então eu não colocaria caixa, mas, por exemplo, o Banco do Brasil, né, para o pessoal do financeiro não ficar reclamando que a internet está lenta, vocês vão aqui e incluem o Banco do Brasil, tá? Esse aqui não é o único site do Banco do Brasil, tem que colocar esse aqui também, ó, quer ver? Banco do Brasil. Tem que colocar os dois, tá? Então faça uma pesquisa aí para saber quais são os sites dos principais parceiros de negócios da sua empresa. Verifique se esses sites estão seguindo políticas de segurança estritas e coloquem aqui que ele não vai escanear o tráfego na web e vai dar uma performance maior, ok? Beleza? Então está aqui configurado via web. Então isso aqui não é web filter. É para quando eu entrar nesse site web, ele não ver que se tem vírus instalado nesse site web ou não, tá? Eu tenho muitas outras funções aqui de proteção, eu não vou abordar elas aqui, elas são bastante simples, geralmente ligado e desligado. Essas são as principais aí para mostrar para vocês, mas fiquem à vontade para entrar aí, baixar, instalar aí no seu ambiente, fazer um POC no seu ambiente e você vai ver que é muito bom, tá? Vamos entrar então agora na parte de políticas avançadas, tá? Para terminar aqui a parte de políticas, tá? Então eu tenho uma parte avançada aqui, tá? O que a gente vai abordar no avançado, tá? Controle de aplicação, né? Controle da aplicação, Kaspersky, né? Que é a proteção por senha e scan de endpoint inativo. Então, olha só. Application Settings. Primeira coisa aqui, né? Proteção por senha. Cadê o proteção por senha? Tá aqui, ó. Password Protection. Então, para você evitar que o teu usuário, né? Depois que você foi lá, instalou o antivírus em todos os desktops, aí vai o usuário lá, tá meio lento a máquina, eu vou desabilitar o antivírus para ficar mais rápido. Então, para evitar isso, vem aqui, habilita o password, coloca o usuário, né? Admin, senha 123, senha 123, né? Não use uma senha. Aí você diz quais são os itens que você quer proteger. É tudo ou só mais alguma coisa? Então, você, quero proteger tudo. Beleza, seleciona tudo. Pronto. Habilitei a proteção por senha, tá? Quando um desktop quiser desinstalar, né? Vamos ver aqui, peraí. Habilitei a proteção por senha, vou dar um apply, tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai aplicar nesse computador aqui. Vamos ver se está aplicando no computador aqui. Tá? Talvez não tenha aplicado ainda aqui. Vamos entrar lá no Lapidesk. Lapidesk 1, está aqui o Lapidesk 1. Vou tentar desabilitar o antivírus. Vamos ver. Exit. Ele ainda não aplicou a política. Vamos ver lá. Ainda não aplicou a política. Eu vou entrar então de novo aqui na política. Vamos ver. Foi implementado já. Então vamos entrar na política para ter certeza que eu mudei. Entrei aqui na política. Garantir. Tá. Esqueci de salvar aqui. Então habilito a proteção por senha. Então eu vou colocar A, B, B. Select all, ok, dou um ok. Tá? Vamos ver se ele vai aplicar aqui a política. Created, changed, 15. Eu não sei por que não está atualizando a política aqui. Tá? Deve ter dado algum conflito, como isso é um laboratório, né? E eu estou criando várias políticas em vários níveis, pode ser que eu tenha algum problema aqui de conflito de políticas. Tá? Deixa eu tentar, eu não vou ficar, enfim, acreditem em mim. Né? Atualizou lá a política, quando eu vim aqui tentar descarregar aqui, tá? Vai acontecer que eu vou mostrar aqui no meu desktop, tá? Ok? Então eu vou estar aqui com minha política, vou tentar descarregar aqui, aparece um usuário e senha para eu descarregar o antivírus ou para ver outras coisas, ok? Tá? Muito bem. Continuando então a apresentação, né? Scan de endpoints inativos. Então vamos lá. Scan de endpoints inativos. Então vamos entrar aqui nos meus desktops, entrar nas políticas, pegar lá uma política, entrar na parte avançada, tá? E aí eu tenho o scan de back. Eu posso vir e ligar aqui. O que significa isso? Eu posso fazer o idle scan.
Então eu posso criar uma política de scan para rodar em horário comercial. E aí, quando a máquina tiver idle, tiver ociosa, o scan vai rodando. O usuário sentou, mexeu no mouse, saiu da proteção de tela, o scan para e fica pausado. Quando o usuário vai para uma reunião e deixa o notebook na tela, volta a fazer scan. Então isso é ótimo para notebook, porque você nunca tem tempo de fazer o scan no notebook. Porque com desktop você pode fazer o scan noturno. Inclusive você pode dar ordem para ligar as máquinas, fazer o scan e desligar. Mas isso vale para desktop. Notebook não é legal fazer isso. Né? Então você pode fazer o idle scan, que é ótimo para notebook aí. Então é uma dica aí de configuração avançada. Tá? Um outro tipo de configuração avançada é o tal do kata. O que é o kata? O kata é a proteção da Kaspersky contra ameaças avançadas, Advanced Threats, tá? Por isso que chama kata, Kaspersky Advanced Threats, tá? É proteção para ameaças avançadas. As ameaças avançadas, não é o foco aqui, mas eu vou falar rapidamente, ela envolve um hacker ficar estudando a sua empresa, verificar as brechas e tentar atacar. E uma das coisas que ele faz é começar a colocar softwares dentro da sua empresa para monitorar a sua empresa. Então, antes dele fazer o ataque, ele faz uma parte de espionagem. Tá? Isso é comum, é fácil fazer. Né? Então, eu mando lá eu faço um relacionamento fictício lá com uma recepcionista lá no Par Perfeito. Né? A menina fica lá toda, né, envolvida com você, e aí você começa a falar, eu tenho um programa aqui joia que eu uso para controlar minhas contas. Olha aqui, manda para ela bobinha vai lá e instala, né, e está instalando, e aquilo lá é um software para ficar monitorando o ambiente interno. Isso já aconteceu. Tá? Uma outra... enfim, assista lá um webinar de ameaças avançadas da Kaspersky, que eu falo de várias técnicas de ataque que tem acontecido. Enfim, o kata é uma proteção da Kaspersky para isso, e aqui eu tenho, né, como habilitar este desktop. Eu falo assim, ó, eu quero habilitar certos desktops como um kata sensor, para ficar capturando tráficos estranhos na rede e mandar para a plataforma do kata, que vai analisar se está tendo algum tipo de espionagem, se está tendo algum de tráfego estranho. É um intrusion prevent, é um sensor, tá? É um sensor de tráfego que eu posso espalhar pela minha empresa inteira, tá? Aqui não é o kata, é integração com o kata, tá? Eu uso integração com o kata, tá? Então isso aqui é uma função avançada aqui do Kaspersky. Muito bem, terminamos as políticas, né? O que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver as tarefas. Então, uma vez que eu fui lá e defini uma política, defini as políticas e tal, agora eu vou fazer as tarefas. Que tarefas que eu preciso? Eu preciso fazer tarefas para descobrir os equipamentos da minha rede, realocar eles para os lugares certos, dentro de cada lugar instalar, atualizar e varrer, fazer o scan. Por que eu tenho que realocar em lugares certos? Porque lembra, eu tenho Macintosh, eu tenho Linux, eu tenho desktop, eu tenho servidor. Então, uma vez que eu identifique, baseado no sistema operacional, eu já movo ele para as pastas específicas, e dentro das pastas específicas eu já tenho as tarefas de instalar, atualizar e varrer. Tá? Então eu posso automatizar 100% de maneira bem tranquila uma implementação no ambiente, deixar tudo automático. Tá? Vamos ver isso aqui. Bom, então eu vou aqui no Manage Server, que é a raiz do meu ambiente, e vou ver algumas tarefas aqui. Ó. Já tem algumas tarefas prontas. Tá? Quando você dá aquele... quando você faz a instalação do Quick Start, ele já cria algumas tarefas básicas aqui, né? Então, tarefas aqui, eu não vou abordar a tarefa de instalar o software, tá? Mas se você quiser, dentro de uma pasta aqui, ó, você clica com a direita, propriedades, você tem uma opção de Automatic Installation. Então tem aqui Automatic Installation, lá é desktop, então eu vou instalar esse software automático lá, dou um OK, pronto. Todo software que tiver naquela pasta já vai ser automaticamente instalado. Tá? Bom, vamos fazer então agora o pull. Então, primeiro ele mostra aqui os unassigned devices, então os devices que não foram realocados ainda. Tá? Como é que eu descubro? Como é que ele descobre? Pelos pools. Tá? Então eu entro aqui no Advanced Network Pool, eu posso fazer buscas pela minha rede Microsoft, pela meu Active Directory, vendo lá as máquinas que estão cadastradas no Active Directory, ou via IP mesmo. Então eu posso configurar Discovery nesses 3 níveis. Depois que eu habilitei os Discoveries, os computadores que são descobertos vêm nesse grupo aqui, que é Unassigned Computers. E aí no Unassigned Computers,
eu posso criar ferramentas para realocar. Então eu venho e falo aqui, ó, o computador que tiver na rede tal, começando com o nome lab, estrela, qualquer coisa, que está no IP range tal, que esteja no Active Directory, que esteja rodando, por exemplo, o Windows 10 ou Windows 7 ou Windows 8, ou Windows 8.1, se tiver essas características, o que eu vou fazer com ele? Eu vou realocar ele para a pasta desktop. Então eu posso fazer regras que, conforme cada rede, está na rede de Brasília, então eu vou mover para o desktop de Brasília. Ah, mas o sistema operacional é Windows. Está em São Paulo, então São Paulo, servidor, vou jogar aqui. Então eu consigo criar, além dos pools, eu consigo criar regras de realocação baseado em sistema operacional, baseado em IP, baseado em nome, baseado em vários critérios, tá? Uma vez que eu faço essa nova regra, eu habilito aqui, starto, e aí ela está continuamente rodando. Então, aqui, repetindo, se o computador tiver o nome começando por lab e tiver com aquele sistema operacional, ele vai ser realocado para aquela pasta que eu mostrei aqui. Então, toda vez que alguém instalar um novo computador na sua rede, né, você não precisa nem se preocupar. Ele automaticamente vai ser descoberto pelo pool, né, que pode rodar até de hora em hora, e automaticamente ele vai ser realocado para cá, né, e daqui, realocado daqui, aqui ele é descoberto, ele vai ser realocado daqui para a rede específica onde ele estiver aqui. E aqui nessa pasta, eu venho aqui e posso criar a tarefa de instalação automática do software. Viu como é simples? Tá? Não é nada complicado. Tá? A Bravo tem bastante experiência, tanto em instalar, simplificar ambientes e fazer upgrades em ambientes. Então, se você tiver muito inseguro em fazer isso por si só, pode entrar em contato com o nosso comercial e contratar um serviço de atualização, adequação, planejamento do seu ambiente. A gente está aqui disponível para isso, ok? Eu tenho algumas perguntas aqui, vamos ver se eu... tem um monte de perguntas aqui, tá? Tem pelo menos umas 15 aqui, tá? Então eu vou deixar para o final aqui, tá? As perguntas, tá? Porque senão eu vou perder o foco aqui, ok? Então, voltando aqui no nosso laboratório, então o Network Pool realocar, instalar, a gente viu. E atualizar e varrer? Atualizar e varrer é fácil. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui uma política no meu Manage Devices, eu entro aqui em Tasks, né? E eu tenho a política de scan. E aí a política de scan, ela é simples, né? Porque eu digo, de quanto em quanto tempo eu faço? Então eu posso fazer o seguinte, olha, eu quero fazer um scan todos os dias, né? De que horas a que horas? Ah, eu quero fazer às 23 horas. Às 23 horas? Não é desktop? Aí eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui e falo assim, ó, eu quero ligar o computador 5 minutos antes de rodar essa tarefa e desligar o computador depois que terminou. Pronto. Então, pronto. Essa tarefa aqui vai executar todos os dias, às 11 horas da noite. Ah, não, todos os dias não, cada 3 dias. Cada 3 dias, 11 horas da noite, né? E aí ele vai rodar 5 minutos antes. Ele liga a máquina, eu tenho que ter o Wacom LAN ativado, liga a máquina, faz o scan e desliga a máquina. Economiza energia, inclusive, porque se alguém deixar o computador ligado, eu desligo às 23 horas, tá? Fácil, tá? Ok? Então, um exemplo aí de eu criar um scan aqui, tá? Ah, tem aqui o Quick Video Scan que eu falei. O que o Quick Video Scan faz? Qual que é a diferença dele, tá? A diferença dele é que o escopo dele, em vez de rodar o disco inteiro, eu rodo só alguns diretórios. Isso aqui é ótimo para fazer um Quick Scan inicial para a máquina ficar mais rápida. Lembra que eu falei que aumenta a performance? Então, assim que instalar, roda um Quick Scan, isso aqui roda em alguns minutos e deixa a máquina mais rápida, tá? Já está aqui pronto para você rodar, tá? Eu tenho outras tarefas aqui, eu tenho a tarefa de atualização. Pô, a tarefa de atualização roda de 4 por quanto tempo? Toda vez que tiverem, por exemplo, novas atualizações, quando um servidor baixar novas atualizações, eu rodo a tarefa de atualizar o resto, todo mundo, sempre que eu atualizo os antivírus de todo mundo, inclusive das filiais, tá? Não vou entrar nesse detalhe, mas eu consigo atualizar os desktops
Por exemplo, se você tem uma filial com 100 computadores, eu não preciso mandar 100 atualizações para cada um desses computadores. Eu mando para um só desses computadores e esse computador manda para lá. E não precisa ser um server Kaspersky, pode ser um desktop comum. Então, repetindo, eu não preciso ter server da Kaspersky na filial para atualizar as filiais de maneira eficiente. Basta ter um desktop especial lá, chamado Agent. Tá? Que aí ele recebe a atualização e ele mesmo distribui para os outros desktops naquela localidade. Tá, ok? Então eu não preciso ter servidor. O ideal, o servidor é um por país. Tá? Ok? Muito bem. Então aqui o banco de dados, o Database Update, ele vai rodar toda vez que o servidor receber a atualização, ele vai atualizar os desktops daquela localidade e aí na hierarquia aqui eu crio as outras tarefas de atualização para controlar a banda, etc. Tá? Falando em banda, eu estou preocupado que o Kaspersky pode estar dando impacto na minha banda, tá? Muito bem, então eu venho aqui no servidor aqui, propriedades, eu tenho políticas aqui de tráfego que eu posso criar políticas de tráfego entre as redes 1 e a rede 2 no horário das 9 às 17h59, eu vou limitar a banda em 3K. E fora desse tráfego, eu vou limitar a banda em 9. Então, dentro do horário comercial em 3 kbps, fora do horário comercial em 9. Pronto. Criei aqui uma regra entre essas duas localidades. Por quê? Porque o link entre essas duas localidades é muito restritivo, eu consigo colocar esse tipo de regra aqui de controle de tráfego. Fácil. Já coloquei lá uma regra de controle, tá? Então a gente já viu aqui as principais tarefas. De novo, essas tarefas a gente vai espalhar pela hierarquia conforme o tipo de sistema operacional, conforme se a máquina está local ou remoto, etc. Tá? Ok? Então agora vamos dar uma olhada nos endpoints, né? A gente falou muito, cadê os endpoints? A gente não viu endpoint nenhum, só viu tarefa, só viu política. Vamos dar uma olhada nos endpoints aqui. Então eu tenho aqui, ó, então tarefas políticas, eu tenho os computadores. Então aqui eu tenho aquele computador LabDesk 1, tá? Então, se eu quiser, eu posso, por exemplo, clico com a direita nele, venho o Custom Tools, eu consigo criar aplicações. Então, eu venho aqui e posso fazer, eu tenho um software meu que é o XYZ. Então, eu falo, eu vou dar um XYZ naquele desktop, então eu vou conectar via endereço IP. Então, via endereço IP, o símbolo é esse aqui, tá? Eu não sei qual que é o símbolo. Não, não é aqui. É aqui. Command line, é aqui. Aí ele diz aqui se quer o porta, se quer IP address e assim por diante, tá? Então você define aqui, tá? Então, eu criei aqui um ping, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no ping. Eu criei um ping para o command line A, tá ok? Então vamos ver como é que faz o ping. Eu venho aqui, Custom Tools, ping. Se eu dou um ping, ele abre e dá um ping no IP da máquina, viu que minha máquina está funcionando. Quero acessar remotamente a máquina. Beleza. Eu venho aqui, Custom Tools, Remote Desktop, consigo acessar a máquina remotamente, tá? Ok? Tá aqui. Estou acessando a máquina, meu LabDesk lá remotamente, ok? A partir do desktop. A partir do minha interface. Então, veja, essa interface de gerenciamento não é só para distribuir e atualizar antivírus. Eu posso ser uma plataforma de helpdesk para poder acessar as máquinas. Um ponto importante disso aqui é que esse Remote Desktop, você observa aqui que ele está conectando no 127.0.0.1. O que significa isso? Significa que eu estou estabelecendo uma conexão remota entre o meu desktop aqui, né, o meu console de gerenciamento, e o desktop em questão, que é o LabDesk 01. Só que eu vou fazer, em vez de um túnel direto, né, saindo de lá para cá, eu vou fazer, aliás, em vez de ser um túnel direto, eu conectando no desktop, eu vou fazer um túnel reverso. Ou seja, a conexão vai começar ao contrário, partindo do desktop para o meu server. Por quê? Se esse desktop estiver numa filial ou dentro do cliente, atrás de um firewall, dessa maneira fica mais fácil de eu conseguir fazer acesso a ele. Tá? Então é uma maneira mais simples de eu acessar esses desktops, mesmo que eles estejam andando na internet, atrás de firewall, porque o túnel que eu estou fazendo é de maneira reversa. Tá? Então isso é uma vantagem desse acesso remoto aqui. Eu tenho muitas outras coisas para fazer aqui, tá?
custom tools, tarefas, tal, mandar acordar, mandar dar um reboot, sincronizar, ver se está acessível, né? Mandar uma mensagem, né? Então eu posso criar uma task, aí a task para esse cara aqui venho aqui e eu posso mandar uma mensagem para o usuário, e a mensagem para o usuário é oi. Né? Então pronto, criei uma task, vou executar agora essa task, tá? Então foi lá para o desktop 1, foi aplicado, vai executar, está pronto para executar, está rodando, executou. Então se eu for lá no LabDesk 1, se eu for lá no LabDesk 1, um minuto pessoal, se eu for lá no LabDesk 01, conectei aqui, está aqui a mensagem oi, que eu mandei lá. Então você consegue criar um sistema de distribuição de mensagens para todo mundo, para o grupo, enfim. Né? É muito, muito rápido. Vocês viram como eu fiz aqui rapidamente. Tá? Ok, então essas são as tarefas. Tá? Desculpa, eu estou navegando aqui já nos endpoints. Tá? Então eu consigo fazer isso também com servers. Né? E aí eu consigo entrar aqui nos servers e eu consigo também, não sei se eu vou conseguir acessar remoto o servidor, consegui. Tá? Ok. Esse aqui é o servidor de acesso. Como ele é o servidor Kaspersky, eu estou rodando aqui de dentro do servidor o próprio console. Então está aqui o servidor, tá? E aí só, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu não sei se está. Não está instalado. Quando você instala o software no servidor, às vezes o pessoal tem reclamado, eu não consigo gerenciar do próprio servidor. Quando você instala a aplicação básica, eu não consigo gerenciar nem do servidor. Tá? Mas eu quero. Então você tem que instalar também o console no servidor para eu poder clicar aqui e gerenciar de dentro do servidor. Tá? Então o servidor não dá para gerenciar, você tem que instalar dois softwares, um software do antivírus e o console no servidor para poder gerenciar de dentro do servidor. Senão se gerencia daqui mesmo. Né? Então como é que eu gerencio daqui mesmo? Você vem aqui e cria as tarefas de proteção, vê as aplicações, vê aqui dentro das aplicações as propriedades, e aí você tem as opções, e tem as opções de storage, inclusive as avançadas, inclusive, deixa eu ver onde é que está o anti-cryptor aqui, deve estar por aqui. Os processos confiáveis, enfim, avançado, eu não sei onde é que está o anti-cryptor. Enfim, tá aqui em algum lugar. Tá? Eu não estou lembrando onde ele está, mas está lá. Tá? O anti-cryptor do servidor, ok? Então a gente viu desktops, viu servidores. Infelizmente, esse módulo a gente não vai ver mobile, tá? Mas está aí, né? Agora vamos ver alguns recursos avançados de gerenciamento. O que a gente vai fazer agora? Eu vou instalar um software, tá, remotamente, e vou identificar a vulnerabilidade. Tá? Então vou fazer essas duas últimas atividades. Então, primeira coisa, vou aqui no gerenciamento e vou criar um pacote. Tá? Então eu vou entrar aqui na minha parte avançada. Eu tenho aqui pacotes de instalação, tem alguns pacotes aqui do próprio antivírus, e eu vou criar um pacote. O pacote amarelinho é pacote da Kaspersky para aplicações Kaspersky. Para qualquer outra aplicação MSI é o roxinho. Tá? Então eu vou clicar roxinho. Eu vou falar aqui que eu vou instalar o Google Chrome. Tá? Google Chrome. Beleza. Aí eu vou procurar aqui o Google Chrome. Então eu vou entrar aqui no meu desktop. Tá lá o Google Chrome MSI. Tá? Muito bem. Qual que é a opção? Eu vou dar um quiet para instalar de maneira silenciosa. Muito bem. O que ele está fazendo agora? Ele está pegando o MSI e está fazendo o upgrade lá para o servidor. É bem rápido, vai demorar alguns segundos aqui, e vai aparecer um novo pacote aqui, só que em vez de verdinho, que é Kaspersky, vai aparecer um pacote roxo. Está aqui o Google Chrome. Tá? Muito bem, então já estou com um pacote aqui. Você pode colocar tantos pacotes quanto vocês quiserem aqui. Alguns MSI, como o do Google Chrome, é fácil de achar, fácil de configurar. Tem outros que você vai peneirar, vai ter que peneirar aí, pelejar para
achar os MSI. Ou seja, MSI depende de cada desenvolvedor. Tá? Existem alguns malucos que fizeram conversores de executável para MSI. Às vezes funciona, às vezes não. Então, tudo isso aí é um mundo novo. Né? O Google Chrome é fácil. Tá? Então, está aqui. Ok? Muito bem. Agora que eu peguei e fiz a instalação, né, eu vou criar uma tarefa. Então, eu vou aqui no meu desktop e vou mostrar aqui para o meu desktop, ó, que nem o meu desktop 1, nem o meu desk 2 não tem Google Chrome. Olha lá nos ícones do desktop, não tem Google Chrome, tá? Beleza. Então, eu vou vir aqui no meu desktop, eu vou varrer, eu vou movimentar o desktop criptografado, LabDesk, eu vou mover ele para os meus desktops para ficar os dois aqui, ó. Tá? Então, os dois aqui. Aí eu vou criar uma tarefa nesse nível aqui. Vou criar uma tarefa, tá? Aí que eu tenho diversas tarefas. Lembra que eu falei dos plugins? Então, ó, quando eu instalei o plugin de server, aparece isso aqui. Quando eu instalei o plugin de virtualização, aparece isso aqui. Quando eu instalei do endpoint versão tal. Então, para cada sistema operacional, eu vou ter os comandos específicos, tá? Como é uma instalação de software, ela não depende dos antivírus, ela só usa o agente. Então, ela está aqui embaixo. Install Application Remotely, tá? Ok? Eu venho aqui, vou instalar a aplicação, embora aqui não está roxo, mas está aqui o Google Chrome. Beleza. Aí eu venho aqui, vou usar alguns detalhes, vou não dar um reboot, se precisar, se não precisar, não dou reboot, tá? Então aqui ele avisa, cada 5 minutos ele dá a chance do cara dar o reboot ou postpone, depois de 30 minutos ele fala, meu amigo, acabou, você já teve 6 chances, vai ter que instalar agora. Então, de maneira educada, com meus clientes, eu consigo instalar software dando opções deles deixarem agora aqui. Ah, mas 30 minutos é pouco. Não tem problema não. Você pode colocar aqui 5 horas e fazer para ele pedir a cada hora. Não tem, é muito fácil, tá? Muito bem. Aí eu tenho alguns detalhes aqui, Install Google Chrome Remotely. Ok? Aí eu venho aqui e tem a minha tarefa aqui, que está no nível desktop. Apareceu aqui, Install Google Chrome Remotely. O que eu vou fazer? Eu vou startar a tarefa. Tá? E vocês vão ver que ele vai pegar aquele pacote e executar nos desktops. Alguém falaria assim, Roberto, isso não é novidade nenhuma. Eu consigo fazer exatamente o que você está fazendo usando as GPOs do meu Active Directory. Eu não preciso do software da Kaspersky. Tem a Kaspersky, concordo com você, você consegue fazer com o GPO da Microsoft. Mas a Kaspersky tem uma vantagem. Eu consigo acompanhar aqui o que está rodando em cada um dos desktops. Startou, se deu algum problema, se deu alguma mensagem de erro, eu recebo aqui. Então eu vejo em cada um dos desktops o que está acontecendo. Depois, no final, eu consigo ver os resultados, se instalou ou não. Vamos entrar nos desktops para ver o que está acontecendo lá? Ó, a instalação é silenciosa, então não está acontecendo nada. Já já vai aparecer o ícone do Google Chrome aqui, tá? Ok? Vamos ver, vamos torcer, né? Tá? Então está rodando aqui. Enquanto está rodando a tarefa, né, ela é gentil, ela é devagar, justamente para não impactar os desktops. Aqui, como eu estou fazendo, eu posso estar fazendo com um parque de 1000 máquinas em paralelo, é melhor fazer devagar. Né? Então eu vou fazer tudo ao mesmo tempo, mas devagar, para ninguém reclamar de lentidão. Tal. Então ele é bem gentil. Então não se preocupe, não vai sobrecarregar nenhum desktop, não vai sobrecarregar nenhuma rede. Ele é bem gentil. Tá? Então é mais devagar que instalar localmente. Mas como eu estou fazendo simultaneamente com centenas de máquinas, né, eu ganho velocidade. Observe aqui que uma deu certo, a outra não completou. Vamos ver. Opa, as duas deram ok. Foi mais rápido do que eu imaginei. Tá? Então ele disse aqui que está completado. Né, ó, remote installation has successful. Se tiver alguma mensagem de erro, vai aparecer aqui. E aí você pode ir, por exemplo, se esse aqui deu certo, aquele não deu certo, fica metade vermelho. E aí você pode ir lá para ver o que aconteceu lá no desktop. De repente está corrompido o disco, enfim. Né? Aí você consegue tomar, aparece a mensagem de erro aqui. Essa é uma das vantagens em relação à GPO. Eu tenho feedback de quais estações deram certo, quais não deram certo. Isso aí ajuda muito. Tá? Muito bem, vamos entrar então nos desktops. Primeiro desktop, está lá o Google Chrome funcionando, então instalei aqui, né? Vou até executar ele para mostrar que não está aqui, ó.
Está rodando o Google Chrome, recém-instalado, bem-vindo. Tá, vamos ver o outro? Ele diz que está ok, então vamos ver o outro, né? Então está aqui o outro, está aqui o Google Chrome também, tá? Está aqui instalado, beleza, rodando, está aqui. Beleza, pessoal. Então, conseguimos instalar o software em duas máquinas diferentes. Vamos ver no nosso roteiro aqui. Então, agora vou identificar a vulnerabilidade. Então, lembra, que como eu falei lá, eu tenho um desktop desses aqui, que eu tenho, não é esse, é o outro. Espera aí, um momento. Eu tenho um desses desktops aqui, que tenho, é esse aqui, que eu tenho uma série de softwares desatualizados. Eu coloquei aqui um Firefox velho e um Install Flash velho, ok? Um Flash velho, ok? Muito bem, então eu vou entrar aqui no meu gerenciamento e vou entrar na parte de identificar vulnerabilidades. Como é que eu posso ver para identificar vulnerabilidades? Aonde está isso aqui, meu Deus? Application Management, tá? Aí eu vou ver as vulnerabilidades. Então aqui ele está mostrando que aquele Adobe velho que foi instalado naquela máquina, tá? Ele tem todas essas vulnerabilidades aqui, tá? Ok? É um Adobe Flash 17. Eu nem sei se isso aqui é velho ou não, mas enfim. E eu tenho também o Mozilla que está instalado. Então ele identificou, daqueles 2, 3 softwares instalados, ele identificou todas essas vulnerabilidades aqui que vocês podem ver, tá? Ok? Então, assim, muito bem. E aí, como é que eu corrijo essas vulnerabilidades, tá? Você clica aqui com a direita e pede para fixar a vulnerabilidade. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma tarefa. Na tarefa, ele automaticamente sabe qual é o software, vai abaixar o patch, ele não vai atualizar para a última versão. Então vamos lá, se eu tenho um software que tem versão 5, 6 e 7, ele não vai pegar a versão 5 e fazer o upgrade para 7. Ele vai aplicar o patch na 5, ele vai manter a versão 5, mas ele vai aplicar o patch. O objetivo de corrigir vulnerabilidade não é atualizar o software para a última versão. Para isso, você usa a distribuição de software que eu acabei de mostrar. Para corrigir patch, que é não posso deixar buraco na minha rede, mas também não vou ficar alterando a versão do software, só vou aplicar a correção. Então aqui é automático, eu dou um next aqui, ele faz a implementação automática. Eu não vou fazer porque demora algum tempo, enfim, mas vocês podem baixar a versão Advanced, baixa lá um Flash velho, um Firefox velho e ver como é que eles corrigem automaticamente aí, tá? Ok? Tá? Bom, estamos terminando. Os últimos itens, né? Seleção de computadores, estatísticas e relatórios. Então vamos dar uma olhada em algumas seleções de computadores. Então eu tenho lá minha rede com um monte de computador e eu quero dar uma olhada em algumas seleções de computadores. Muito bem. Então eu venho aqui no meu seleções de computadores, tá? Então eu tenho aqui, eu tenho algumas seleções prontas, né? Por exemplo, quais máquinas foram descobertas recentemente? Nenhuma. Quais máquinas que estão com problema crítico? Nenhum. Quais máquinas que estão com a proteção desligada? Nenhuma. Vou desligar a proteção de uma máquina. Vou desabilitar a proteção de uma máquina aqui. Vou entrar aqui e vou desabilitar a proteção. Desabilitei. Tá? Ok? Vamos ver o que acontece depois de um tempo. Lógico, aquela máquina ela precisa sincronizar, isso pode demorar alguns minutos, mas já vai aparecer que a proteção está off naquele desktop, tá? Vamos esperar. Isso ele como é uma rede com muitos computadores, os computadores podem estar em localidades remotas, as comunicações não são feitas a cada segundo, elas são feitas a cada 15 minutos, tá? Então, algumas coisas podem demorar mais tempo para sincronizar, tá ok? Eu posso forçar uma sincronização, tá? Mas vamos deixar rolar aqui. Deixa eu criar um outro objetivo, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova seleção, tá? Eu vou criar uma nova seleção para mostrar aqui. Então, essa minha nova seleção seria máquinas com pouca memória. Uma nova seleção que eu chamei de máquinas com pouca memória. Quando eu rodo máquinas com pouca memória, ele mostra todos os computadores aqui, sejam gerenciados ou não. Tá? Tá mostrando tudo. Tudo que é descoberto, gerenciado, tá tudo aqui. Tá? Muito bem. Observa que aquele LabDesk que eu
desabilitei, ele já está mostrando Protection Off. Então, provavelmente, se eu vim aqui e colocar Protection Off, já aqui no meu Computer Stand já está mostrando as máquinas que estão com a proteção desabilitada. Tá ok? Muito bem, deixa eu vir aqui. Peraí. Máquina com pouca memória. Voltando aqui para a máquina com pouca memória. Muito bem, então, primeiro, quando eu crio uma nova seleção, ele mostra todas as máquinas. Agora eu quero fazer um filtro. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um filtro. Vou criar um filtro nessa seleção. Como é que eu faço? É aqui, ó. Não, como é que é? Aqui, a proteção. Desculpa, eu estou aqui, seleção da propriedade. Então eu vou colocar condição, máquina com pouca memória, hardware registry. Então eu vou pegar a memória, máquina que esteja entre 0 e 3 GB. Todas as máquinas que estejam entre... Opa, isso aqui não é o volume. 0 e 3. Opa, apaga aqui, del. Beleza, então criei uma regra. A regra com máquina com pouca memória é que tem no hardware registry de 0 a 3, ok? Dou um apply, dou um ok. Não, tá errado. Peraí. Calma, pessoal. É 3.000, né? Aí é muito pouco, aí é pouca memória mesmo, né? 3.000, não é 3 GB, é 3.000 megas. Tá em mega aqui tá em giga, mas aqui tá em mega, tá? Ok? Pronto, está mostrando lá os meus LabDesk. Por que não está mostrando o servidor? O servidor tem 8, os LabDesk tem 2. Então ele está mostrando os 2 LabDesk aqui. Tá? Então esse é o Computer Selection. Por fim, os 2 últimos itens, que são estatísticas e relatórios. Então, estatísticas está aqui. Né? Ele está mostrando como é que estão meus devices. Então eu tenho 3 devices, 2 estão ok, um está com problema. Qual é o problema? Eu clico aqui, ele já mostra qual é o problema. O problema está aqui, que é critical, aí eu vejo aqui, proteção está off, tá? Então aqui eu já consigo ver. Aqui eu consigo ver o histórico, né? Nos últimos tempos como é que está a proteção. Então se alguém foi lá, desabilitou a proteção, habilitou de novo, vai mostrar aqui. É muito fácil mudar a escala de tempo. Eu venho aqui e mudo, por exemplo, para 15 dias. Aí eu vejo um histórico diferente aqui. Tá? Como eu instalei faz uma semana, então mostra aqui como é que foi o histórico, a evolução, né? Como é que tá as vulnerabilidades, quais máquinas que tem, que não tem aqui, tá? Que mais? Deployment. Como é que foi o meu deployment, quando que eu instalei uma máquina, quando eu instalei consumo de licenças, etc. Né? Quem recebeu e quem não recebeu a atualização. Então eu tenho máquina que está desatualizada? Tenho. Eu tenho uma máquina aqui que não recebeu atualização nas últimas 24 horas. Não está mais. Já deve ter atualizado e já vai sair aqui. Tá? Ok? E eu tenho aqui as ameaças. Como é um ambiente de laboratório, eu não tenho ameaças, mas tem cliente que a gente instala e isso aqui está tudo cheio de vírus. Tá? Então, uma boa maneira de você mostrar para o teu chefe, mostrar para o seu financeiro que precisa da ferramenta, roda isso na tua empresa, vai aparecer um monte de porcaria aqui, porque o Kaspersky identifica um monte de... E aí você usa esse tipo de estatística, tem os relatórios também, para mostrar para o teu chefe, para o teu financeiro, para o decisor na sua empresa, que olha, a gente precisa de uma ferramenta de antivírus mais melhor do que a gente tem agora. Tá? Bom, é isso. Terminando, tem aqui os relatórios, tá? Então eu tenho relatório de hardware, por exemplo, só vou mostrar esse, tá? Mostrando aqui, por exemplo, os hardwares que eu tenho, Lab Server está no VMware, então ele está mostrando aqui o serial number VMware, tá? E os meus devices remotos, tá? Enfim, então eu tenho aí uma série de relatórios. Bom, é isso, pessoal. A gente acabou passando um pouco do tempo, tá? Eu tenho agora tempo para perguntas e respostas, tá? Enquanto estamos fazendo as perguntas e respostas, vocês anotem meus dados, vejam as nossas soluções e eu vou ver aqui as perguntas de vocês, tá? Acabei de perder a tela aqui, peraí. Show. Como é que eu faço para ver a tela? Peraí. Não consigo ver a tela de questão. Putz. Ai, meu Deus. Show.
Deve estar uma tela... Espera aí. Eu não estou conseguindo ver as questões. Eu vou pedir o seguinte, se vocês tiverem questões, eu vou pedir para, por favor, mande as questões por e-mail. Eu vou responder cada uma de vocês. Desculpa, deu um problema aqui com o meu ambiente aqui de perguntas e respostas. Eu estou com medo de... Peraí, view default. Pronto, pus no default, questões... Ah, não, tá aqui, consegui. Consegui mostrar, tinha apertado no botão errado. Vamos ver, vou começar a responder as perguntas de que hora a que hora. Em minha empresa temos dispositivos em várias localidades. Ó, vamos lá, Márcio, em minha empresa temos dispositivos em várias localidades e o meu gerenciamento tem que ser em nuvem. Existe a opção de gerenciamento pela nuvem? Sim, existe um produto chamado Kaspersky Endpoint Security Cloud, que tudo que eu mostrei aí roda na nuvem. Ele não é tão completo quanto esse Kaspersky. Então ele tem políticas mais básicas, etc. Se você entrar lá, viu, Márcio? Se você entrar lá nos vídeos da Bravo Tecnologia, vai ter um vídeo que a gente fala especificamente do Kaspersky Endpoint Security Cloud e tem um vídeo gravado onde eu, inclusive, mostro o que dá para fazer. Acessa lá, tá? Outra pergunta do Márcio. Como é realizada a comunicação do gerenciador central com os clientes nas localidades? Tá? Muito bem. Se eu tenho localidades remotas e eu tenho VPN ou MPLS, é pela rede mesmo. Tá? É roteado normal, o pacote chega lá, beleza. Se eu tenho localidades remotas que não tem VPN e não tem nenhum tipo de comunicação, eu posso configurar nos clientes remotos para ele se conectar, em vez de conectar no servidor, conectar numa URL. Então, o que você faz? No teu lado do servidor, você publica o teu servidor de gerenciamento na internet. E do lado do desktop, você fala assim, connect nessa URL. E ele vai se conectar normalmente via criptografado com toda a segurança. Espero ter respondido a pergunta. Márcio. Passei pelo problema de ransomware. Bom, sobre ransomware eu já falei. Tem um vídeo bem interessante sobre ransomware. Está lá disponível para vocês baixarem. Tá? Tenta aplicar a regra do password. Alguém dando uma ajuda lá. Olá, Roberto, como você... tá. Foi a dica lá, desculpa. Esse recurso está disponível somente em licenças recentes? Já respondi isso. A versão web console permite gerenciamento remoto? Já respondi também. Então, não tem mais nenhuma pergunta. Bom, pessoal, é isso. Vocês podem assistir esse webinar gravado, vai estar disponível amanhã já, lá no site da Bravo. E eu fico à disposição aí, então, aí meus contatos e as soluções da Bravo aí, tá? Obrigado, desculpe o tempo excedido e a gente está à disposição aí de vocês, tá? Muito obrigado, boa tarde para vocês, bom almoço, até logo.